Educa ANEFAC. Olá, sejam muito bem-vindos ao Educa ANEFAC, um podcast para você que segue na busca por conhecimento. Eu sou Flávio Riberi, diretor executivo da ANEFAC, e o nosso bate-papo hoje é sobre o que podemos aprender com a renda fixa. O cenário de juros, ele baixou com muita força, abrindo espaço e uma nova era no mercado financeiro brasileiro. Quem estava acostumado com poupudos ganhos de 1% ao mês, investindo na renda fixa, agora começa a diversificar e olhar outras oportunidades com uma outra lente, com outro olhar. É necessário, claro, tomar alguns cuidados para buscar uma rentabilidade positiva. Do contrário, a gente tem o risco de ver que o dinheiro no futuro pode valer menos em um futuro próximo. Então, já que estamos falando em diversificação, e essa é uma premissa de investimentos, e que se torna ser mais premente nesse momento. Então, vamos ver o que está acontecendo com a renda fixa. Então, será que nesse cenário ela se deteriorou? Ela morreu? Então, para falar sobre este tema, temos hoje aqui no nosso podcast Flora Meirelles, ela que é vice-presidente da PINCO no escritório de São Paulo, com foco em desenvolvimento de negócios no Brasil. Então, dou aqui as boas-vindas a você, Flora. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Flávio. Obrigada, ANEFAC, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando sobre esse assunto que é tão importante hoje, que é a renda fixa, né? A renda fixa virou um tema muito importante por conta da queda de juros, não só no Brasil como no mundo inteiro. E eu tenho esse background aí de economia e agora trabalhando na PINCO, que é uma gestora global muito focada em renda fixa. É um assunto que é o meu dia a dia, né, que a gente discute muito lá na PINCO, então é um prazer estar aqui com vocês. Nós agradecemos a sua presença, Flora. Antes de iniciar o bate-papo sobre renda fixa, eu gostaria que você falasse brevemente sobre a PINCO. Claro, a PINCO é uma gestora global, a sede da PINCO é na Califórnia, é uma gestora que já tem quase 50 anos, né, a gente vai fazer 50 anos no ano que vem, e hoje a gente tem presença no mundo inteiro, a gente tem 14 escritórios no mundo inteiro, a gente tem pessoas gerindo dinheiro, né, gerindo nossos fundos em todos os fusos horários, né, do mundo. Então, tem pessoas olhando o mercado por 24 horas. E o nosso foco principal é a gestão ativa da renda fixa, né? Então, a gente acha que na renda fixa a maneira responsável de investir é a gestão ativa. E com isso a gente usa todos os nossos recursos, então todos esses gestores que ficam ao redor do mundo, olhando os mercados, e todos os nossos analistas de crédito, a gente tem mais de 70 analistas de crédito, para fazer essa gestão ativa, ou seja, seleção de papéis, né, seleção de ativos de crédito e de renda fixa no mundo inteiro. Ponto importante só da questão da gestão ativa contra a gestão passiva é que a gente viu nos últimos anos, né, um crescimento muito grande da gestão passiva em bolsa, né, nos mercados de bolsa, ETFs de bolsa crescendo muito, e a gente acredita muito que isso faz sentido realmente no mundo de bolsa, né, de ações, mas no mundo da renda fixa não faz muito sentido, porque a gestão ativa ainda consegue bater os índices na maior parte das vezes, né? Então, é por isso que a gente acredita muito na gestão ativa. Não, que ótimo, é muito bom saber que a gestão ativa é onde, muito provavelmente, pode se encontrar melhores oportunidades de se ter também uma rentabilidade. E na sua visão aqui, Flora, o que você entende hoje, onde estão estas oportunidades aqui da renda fixa? Eu acho que é muito importante a gente lembrar qual o papel da renda fixa numa carteira de um investidor, né? Então, a renda fixa, ela traz principalmente duas características para a carteira do investidor. Ela traz mais estabilidade, né? Porque a renda fixa, em geral, ela tem uma volatilidade menor do que a bolsa, né? Então, ela vai trazer mais estabilidade para a carteira e, ao mesmo tempo, ela vai trazer renda, né? Então, a renda fixa, ela tem esse nome justamente porque ela traz essa renda. Então, se você tem um portfólio que é balanceado, então tem algumas classes de ativo, tem ações, tem multimercados e tem a renda fixa, você pode ter momentos em que, como em março, por exemplo, né, que o mercado estava em queda, e que você vai ter a sua parte de ações em queda, seu multimercado mais em queda, e você vai ter
você vai continuar tendo essa renda que vai vir da renda fixa. E o que aconteceu aqui no Brasil durante muitos anos é que a gente tinha o CDI, né, que era o maior exemplo, né, desse papel da renda fixa. Ele trazia uma estabilidade, porque a volatilidade de papéis linkados ao CDI é praticamente zero, e ele trazia uma renda alta, né, de até 2 dígitos alguns anos atrás, que resolvia o problema de qualquer investidor. O problema é que esse CDI hoje ele só traz uma renda de 2%, que é até abaixo da inflação esperada. Então, existe a necessidade de procurar outras opções dentro da renda fixa para trazer essa renda, além de trazer a estabilidade. Ótimo. Eu percebo na sua fala, Flora, que está intrínseco a diversificação em diferentes classes de ativos, né? Talvez esteja em títulos soberanos, dívidas de empresa também. E aí, nesse sentido, eu queria já emendar com uma outra frente. Como que é esse processo de investimento na PINCO e como que é feita essa seleção de ativos que vão compor a carteira, os fundos que são administrados pela PINCO? Essa é uma ótima pergunta, porque como a gente sendo um gestor com foco grande em renda fixa, a gente tem 2 principais focos, né? Então, a renda fixa ela é muito dependente do macro, né? Então, do cenário macroeconômico. Então, a renda fixa, a gente sabe que ela acaba sendo muito dependente das decisões dos bancos centrais, né? No fim, então, lógico que a decisão do Banco Central ela vai afetar a taxa de curto prazo, mas a expectativa das taxas de curto prazo ao longo do tempo, elas vão afetar também as taxas de longo prazo. Então, praticamente todas as taxas da renda fixa, elas acabam sendo impactadas de uma maneira ou de outra por decisões dos bancos centrais, que são decisões ligadas à macroeconomia, né? Então, para a gente ter esse cenário macroeconômico muito bem feito, né, muito bem analisado, a gente tem nossos fóruns macroeconômicos, que são encontros que acontecem 4 vezes ao ano. Eles são baseados na Califórnia, as pessoas ao redor do mundo, os outros profissionais de investimento ao redor do mundo voam para a Califórnia ou assistem, né, e participam via videoconferência. A gente se encontra, todos os profissionais de investimento, nessas 4 vezes ao ano, e a gente traz convidados de fora também para trazer opiniões que são diferentes das nossas, né? A gente sempre quer ouvir alguém que tem uma opinião diferente da nossa, para a gente não cair naquele consenso, né, que às vezes acontece dentro das empresas. Esses 4 fóruns, eles falam 3 vezes ao ano sobre o cenário cíclico, que é o nosso cenário de curto prazo, de 12 meses, e aí a gente pensa muito no que vai ser a inflação para 12 meses, o crescimento para 12 meses, expectativa de política monetária para 12 meses, então falar um pouco mais desses temas cíclicos. E uma vez por ano a gente fala sobre um horizonte secular, que é um horizonte de 5 anos, então é um horizonte de bem mais longo prazo, e aí a gente fala de tendências de longo prazo, né? Então a gente vai falar quais são as tendências de crescimento para o longo prazo, quais são as tendências de risco para o longo prazo, o que pode ser um desestabilizador no longo prazo. Então, são tendências bem mais longas, e aí é um fórum mais longo também, a gente fica por 4 dias discutindo essas tendências de longo prazo, e a gente traz mais convidados ainda. A gente tem o que a gente fala que é o nosso Board of Advisors, né, que é um conjunto de pessoas que não são empregados da PINCO, né, não trabalham na PINCO, mas eles ficam eles participam desses fóruns, trazendo os expertises deles, né? E esse Board of Advisors ele é composto de pessoas que têm experiências muito relevantes nas áreas de macroeconomia e política no mundo inteiro. Então, por exemplo, o chair desse board é o Ben Bernanke, né, que foi presidente do Banco Central americano durante a crise de 2008, e aí a gente tem outras pessoas também tão relevantes quanto ele, como o Gordon Brown, que também foi ministro das Finanças na Inglaterra, o Jean-Claude Trichet, que foi presidente do Banco Central Europeu, e várias outras pessoas, né? Então, esse tipo de gente que vem para o fórum para trazer visões macroeconômicas da experiência deles e trazer uma perspectiva diferente. E dessa maneira a gente tem o nosso cenário macroeconômico. Então isso é o macro, né, o que a gente fala que vem de cima. E aí a gente tem o micro, também é muito importante para a renda fixa, que é a análise de papel a papel, né, e é aquela análise fundamentalista que a gente traz vindo dos nossos analistas de crédito. Então, os analistas de crédito, eles cobrem um setor específico, né? Então, eles são especialistas nesses setores e eles são muito próximos das empresas desse setor.
eles vão conversar com os gestores da empresa, eles vão saber quais são os planos de investimento da empresa e eles vão dar os nossos ratings, né, as nossas notas de crédito internas, que são diferentes das notas de crédito que são dadas pelas agências de rating. Então, a gente investe com base nas notas dadas pelos nossos analistas e não com base nas notas dadas pelas agências de rating. E muitas vezes elas diferem, né? A nota dada pelo nosso analista é diferente das agências. Um ponto importante na análise de crédito é olhar para frente, né? Então, é olhar o filme da empresa e não só a foto do balanço. Porque o balanço pode estar muito bem, mas a empresa pode estar num setor que está em decadência, ou então a empresa pode ter planos de expansão que são muito maiores do que ela pode aguentar, ou planos de aumento de alavancagem. Então, tudo isso entra na nossa análise e, às vezes, nem tudo isso entra na análise das agências. E por isso que a gente consegue ter essa visão olhando para frente, pensando como que vai ser a precificação do mercado, não apenas a situação atual da empresa. Que ótimo. É muito bom conhecer as diferentes variáveis que influenciam a gestão da carteira. E eu gosto quando você menciona também o quesito diversidade de opiniões para se formar ali o consenso daquilo que será uma decisão de investimento da instituição também. Quando você fala em confrontar diferentes visões e também, claro, trazer a expertise dos seus analistas, da sua equipe, e que, por sua vez, essa equipe está conectada sempre com as companhias, olhando em profundidade cada título que vocês colocaram. Isso eu acho muito interessante, ter esse processo, ter essa forma de gerir, e vai, claro, trazer muito mais segurança àquele que adquire o produto. Mas aproveitando aqui, Flora, também, claro, nosso canal, ao final, ele tem sempre uma missão educacional. E nesse sentido, eu queria ouvir um pouco de você, que você compartilhasse a sua visão conosco, sobre o que serão ali as perspectivas para a economia e para a renda fixa internacional nos próximos 24 meses. Claro, eu acho que é importante, em primeiro lugar, né, explicar para a audiência do podcast o que é a renda fixa global, né? Porque a gente está muito acostumado, como eu falei no começo, com a renda fixa aqui no Brasil, por conta desse período muito longo de CDI baixo, e a gente, no Brasil, acaba tendo um universo muito mais restrito de renda fixa do que a gente acha no resto do mundo, né? Então, aqui no Brasil, praticamente, a gente tem os títulos do governo, a gente tem alguns títulos de crédito privado, né, que são as empresas, as emissões das empresas, e a gente tem alguns títulos de crédito que são securitizados, né, que são os CRIs e FDICs. E esse mercado não tem muita liquidez, então a gente não vê tanta oscilação de preço, né? Às vezes a gente acha que um fundo de crédito não tem volatilidade, mas na verdade a gente não está vendo a volatilidade porque a gente não tem tanta marcação a mercado por conta da falta de liquidez. No resto do mundo, né, e principalmente nos países desenvolvidos, você tem uma renda fixa, né, um mercado de renda fixa muito mais desenvolvido, muito mais profundo. Então, você também tem essas categorias, né, dos títulos de governos, os títulos corporativos e os títulos securitizados, mas cada um desses universos é muito mais completo, é muito maior e é muito mais líquido. Então, a precificação do risco, ela é muito mais precisa, né, porque você tem um mercado muito líquido e é um mercado que é até parecido com o mercado de ações aqui no Brasil, né? Então, você tem preço a qualquer minuto mudando desses mercados, desses títulos de renda fixa. Não só uma vez por dia ou algumas vezes por dia, como é o caso aqui no Brasil. Então, dada essa complexidade desse mercado e esse mercado muito mais profundo, a gente tem diversas áreas que fazem análise, né? Então, eu comentei do analista de crédito, mas também a gente tem mesas especializadas com traders, né? Com gestores que estão especializados em cada uma dessas áreas da renda fixa, e essas mesas especializadas, elas vão sempre olhar para esse mercado especializado, né? Então, por exemplo, para o mercado de títulos corporativos com grau de investimento, né? A gente tem uma mesa que só olha para isso, que vai gerir um fundo que pode ser focado nisso, mas que vai gerar ideias, né, nesse setor para o resto da empresa. Então, toda a nossa análise está muito interligada e as ideias elas vêm de cada uma das mesas especializadas. Então, a nossa gestão ela é muito centralizada, né? Apesar de a gente ter pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, a maneira como a gestão é feita e a comunicação ela é muito interligada.
Então, por isso que a gente tem uma visão única, né? Uma perspectiva única de economia e de mercado na empresa inteira. Você não vai ter um caso em que você tem um gestor nos Estados Unidos que está comprado em um ativo e um gestor no Japão que está vendido nesse mesmo ativo, né? As visões são as mesmas e as perspectivas são as mesmas. Quando a gente olha hoje para o mundo pós-pandemia, né? A gente teve nosso fórum secular, né, de longo prazo recentemente, faz um mês, e a gente discutiu muito quais foram os efeitos da pandemia para o longo prazo, né, pensando nos próximos 5 anos. E a gente viu que a gente chegou à conclusão, né, de que os principais efeitos da pandemia foram de aumentar a intensidade de alguns fatores que podem trazer rupturas para o longo prazo, né? Então, a gente já tinha identificado alguns fatores que poderiam trazer uma ruptura para o longo prazo, e a gente viu que a pandemia ela só aumentou a intensidade desses fatores, ela só aumentou a probabilidade desses fatores acontecerem. E quais são esses fatores? Em primeiro lugar, é a China, né? Então, a China ela é um fator muito importante, pensando no longo prazo, para a economia e para a geopolítica global. A China tem uma importância cada vez maior na economia global, ela vai ditar cada vez mais a dinâmica da economia global, e a questão da disputa comercial com os Estados Unidos, que foi muito forte nos últimos 2 anos, né, no governo Trump, ela não vai sumir agora que o Trump vai sair da presidência e que a gente vai ter um presidente democrata. Ela vai continuar de uma maneira diferente, numa dinâmica diferente, mas ela vai continuar, porque essa questão, né, da disputa comercial, né, dessa insatisfação do papel da China no mercado de comércio exterior global, ela existe nos Estados Unidos, não só no Partido Republicano, como também no Partido Democrata. Então, essa disputa ela vai continuar, essa questão das cadeias produtivas, que talvez elas vão voltando para os seus países, também vai continuar, a questão das tarifas vai continuar. Então, tudo isso vai ser muito importante de uma maneira diferente, né, menos combativa, como era a maneira com que o governo anterior fazia essa disputa, mas vai continuar existindo, né? Então, esse vai ser um tema importante para o longo prazo. Outro tema importante para o longo prazo vai continuar sendo o populismo. Então, a gente viu, né, algumas ondas de populismo acontecendo, tanto nos mercados desenvolvidos quanto nos mercados emergentes nos últimos 5 anos. E a gente teve uma discussão muito forte se isso teria ou não acabado, né, agora com essa eleição americana, com algumas eleições europeias que também foram de mais sucesso para os partidos não populistas, mas a nossa conclusão é que não acabou, né? Porque a pandemia ela só intensificou essa desigualdade social, né? Que a gente viu aumentando no mundo nos últimos vários anos. E a desigualdade social ela é um combustível para o populismo, né? Então, a maneira como a pandemia atingiu as classes mais altas foi muito diferente da maneira como a pandemia atingiu as classes mais baixas, e isso vai trazer uma cicatriz para o longo prazo para aumentar esse risco de populismo. Outro fator é a tecnologia, né? Então, a tecnologia ela já vinha fazendo um papel muito importante nas economias, né, e nos setores, e a pandemia só aumentou, só intensificou essa divisão entre os setores que são mais tecnológicos e os setores que são mais antigos. Então, a gente vai ver cada vez mais essa divisão acontecendo, e os setores ganhadores, que vão ser os setores mais ligados à tecnologia, vão se destacar, e os setores mais antigos e perdedores, talvez eles vão começar a perder mais espaço mais rapidamente por conta da pandemia. Então, e por fim, eu acho que um tema que a gente discutiu muito no fórum também foi o tema do clima, né? Então, a questão climática, ela era uma questão que era um pouco mais reservada para fóruns especiais, né? Fóruns de sustentabilidade, fóruns de pessoas mais preocupadas com esse tema. Hoje ela é uma questão central em qualquer discussão de investimento, né? Então, quando a gente olha na Europa, por exemplo, os investidores institucionais, eles já são muito rigorosos com os investimentos que eles fazem com relação à sustentabilidade. O tema ESG, ele vem sendo cada vez mais central nos investimentos, né? Então, aquele tema de sustentabilidade ambiental, de governança, de social, isso é muito importante, né? Então, esse tipo de avaliação nas empresas é muito importante. E alguns setores que são setores que são muito poluentes, eles vão acabar sendo mais regulados, eles vão acabar sendo preteridos a outros setores,
e com isso eles vão acabar sendo mais perdedores do ponto de vista de investimento. Então, isso também vai ser uma divisão grande entre os setores e a gente está de olho nisso. Quando a gente olha para um pouco mais o curto prazo, né, então pensando no próximo 1 ou 2 anos, o que a gente vê é uma recuperação, né, dessa crise que foi causada pela pandemia, uma recuperação lenta, gradual e uma recuperação bastante acidentada, né? Então a gente já está vendo, por exemplo, um pouco o que está acontecendo na Europa, né? Volta das restrições, né? Volta do fechamento dos negócios. Isso provavelmente vai gerar uma desaceleração econômica forte na Europa. Então é aquela economia, aquela recuperação que ela não é linear, né? É uma recuperação que ela melhora, daí dá uma piorada, melhora, dá uma piorada. Então por isso que a gente está com bastante cautela nos investimentos, porque a gente sabe que cada uma dessas pioradas pode trazer mais volatilidade de mercado, pode trazer mais perdas para algum portfólio, né? Então a gente está com bastante cautela aí. Eu acho que, por fim, né, no tema inflação, que é um tema muito importante, né, para todas as regiões, a gente acha que no curto prazo pensando em 12 meses, 24 meses, isso não é uma preocupação, porque a queda dos PIBs foi muito forte na pandemia, né? Então você tem muita capacidade instalada, muita ociosidade e muito desemprego, e isso tudo vai puxar a inflação para baixo, né? Então vai evitar qualquer tipo de pressão inflacionária, mesmo que do outro lado, né, do lado da política monetária, a gente esteja vendo muito estímulo, o lado da economia real, ela ainda vai puxar a inflação para baixo. Então a gente não tem preocupação com inflação nesses próximos 2 anos. Então, que ótimo, Flora. Você construiu um cenário muito completo. E, ao mesmo tempo, nós também estamos chegando aqui ao final desse bate-papo e seguramente teríamos assunto ainda, você ainda falou em ESG, para ficar mais 2 horas aqui num delicioso bate-papo. Mas chegamos aqui ao nosso momento final. Eu quero muito agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado por estar conosco. E queremos vê-la novamente aqui na ANEFAC. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Vamos combinar outros encontros, outros podcasts. Acho que esse tema da diversificação internacional, esse tema da renda fixa, ele é muito importante. Como eu falei no começo, a renda fixa não morreu, ela tem um papel muito importante no portfólio. A necessidade hoje é só achar alternativas ao CDI, ao famoso CDI, né? E a gente tem muitas alternativas no mundo inteiro, né? Então, a renda fixa continua fazendo um papel muito importante no portfólio das pessoas e a gente está aqui para ajudar vocês a trazer essa informação e essa educação para os investidores finais. Então, muito obrigada pelo convite e espero o próximo convite logo. Nós que agradecemos a sua participação, Flora. E, portanto, este foi mais um episódio do programa Momento ANEFAC, com conteúdo novo todas as terças e quintas. Siga conectado conosco. Deixo aqui um abraço e até a próxima. Educa ANEFAC.